Eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Lucas capítulo 6. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Amém? Lucas capítulo 6 vai ter aí alguns episódios de inimizade, de contenda, de problemas, mas o principal, Deus vai abençoar com graça e misericórdia. Amém? Então eu quero ler com vocês Lucas 6, a partir do verso número 6. Amém? Lucas 6, 6. Olha só, se tiver mais um 6, a gente não pode ler. Lucas, já pensou? Salmo 66, versículo 6. Não pode. Tem gente que é supersticiosa, né? Vamos lá então, irmãos. Aconteceu o quê? Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida ou mirrada. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito, é bom, é correto, é certo, é inteligente no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor, de ódio, de raiva, de indignação e discutiam, fomentavam, brigavam, cochichavam, falavam de outras formas, em voz alta, em voz baixa. Ficaram nervosos e irritados entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Vamos observar aqui, irmãos, que o próximo slide, ele traz uma lição de verdades básicas, que é de nós observarmos o texto, ficarmos no texto e aplicarmos o texto para a nossa vida. E eu quero ver com você aqui que esse texto mostra para nós que uma reunião religiosa pode não excluir falhas humanas. Eu não quero que tenha falhas humanas aqui hoje. Eu quero que nós estejamos aqui corretos e certos e fazendo a coisa certa. Mas a reunião religiosa, ela não obrigatoriamente exclui falhas humanas. Por isso que Jesus ele fala assim: olha, é mister que haverão escândalos, haverão abusos, haverão problemas no meio religioso. E é o que nós vemos. Tem pessoas que vêm para a igreja para ser abençoadas, mas saem feridas. Às vezes a pessoa mesmo tem problemas, ela vai ser ferida por ela mesma vai conseguir se ferir. Ela vai se lançar no muro chapiscado, ela vai se ralar por si. Mas às vezes um erro, um pecado de alguém, uma maldade de alguém, pode atrapalhar essa pessoa. Uma falha humana pode feri-la. Nós vemos isso nos meios religiosos, todos eles, inclusive o evangélico. Pessoas que às vezes foram abusadas por aquele que deveria cuidar da sua fé. Nós vimos isso em um estado central do nosso país, mais de 500 mulheres abusadas. Vemos isso em tantos lugares. Pessoas que acabam mostrando falhas, mas aqui nós estamos falando da verdadeira fé, do verdadeiro ambiente de buscar a Deus. E a sinagoga
era uma mini casa de Deus, porque para o judeu, o templo era só um, e tinha que ser lá em Jerusalém, que só no templo podia sacrificar, só no templo tinha toda a liturgia estabelecida para o templo. Mas os judeus ficaram dispersos, o templo foi destruído, depois reconstruído, depois reformado por Herodes. Mas eles fizeram as sinagogas, lugares de ensino, lugares em que eles podiam se reunir, ler a Escritura, orar, cantar um salmo e estarem reunidos. E Jesus foi numa sinagoga, que deveria ser um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de bênção. Mas era um lugar de guerra, porque quando Jesus chega, o que eles querem fazer? Pegar Jesus. Mas tinha alguém ali doente, tinha alguém ali aleijado, tinha alguém ali em sofrimento, que só queria estar buscando a Deus. E essa pessoa estava no lugar certo, mesmo que haviam pessoas erradas no lugar certo. Muitas vezes há pessoas erradas no lugar certo. E muitas vezes há pessoas que estão acertando por estarem já no lugar certo e querer acertar no lugar certo, que é o quê? Se aqui é para buscar a Deus, eu vou buscar a Deus. É isso que esse homem queria. Havia uma guerra, havia, entre aspas, um certo inferno, por causa de uma tradição humana, e eles falavam, não, se o boi cair, pode pegar o boi, não deixa o boi caído no sábado. Se o carneiro se desviar, vai atrás do carneirinho. E Jesus fala assim, mas e se um ser humano precisa de ajuda? E eles ficavam brigando, não pode. Às vezes, irmãos, nós vivemos momentos e vemos momentos que são puras falhas humanas. Eu lembro quando era menor e eu nasci, já meus pais já eram convertidos, minha mãe muito fiel, já levando para a igreja sem cessar. E eu lembro que passamos umas épocas complicadas, irmãos, que teria que tirar do mapa. Eu quase fiquei louco, porque fulana usa tal roupa, ela não vai para o céu. Eu falava, meu Deus, aquela pessoa é tão boa, é melhor do que a outra que usa a roupa que a ela eu acho que é boa, porque eu sei que ela não vale nada. E aquela, como que era? E alguns homens que não sabiam nada da Bíblia, mas liam um versículo, interpretavam da cabeça, e a igreja era um ponto de tristeza para mim. Porque gente sem conhecimento achava que estava cheio do poder do eu. E trazia tristeza, dava vontade de sair correndo da igreja. Porque era um período e que não usa aquilo, vai para o inferno. E eu falava, meu Deus, usa aquilo, vai para o céu, mas ele usa aquilo, mas ele é sem vergonha, ela é sem vergonha. Sabe? Um campo de guerra, não um campo de graça. Guarde isso, uma reunião, mesmo tratando às vezes de uma reunião religiosa, ela pode mostrar falhas humanas. Aqui havia isso. Estavam brigando, enquanto um homem estava sofrendo, estavam brigando sobre o tema do dia de sábado, e Jesus só queria salvar, curar, libertar, transformar. Outra coisa que a gente aprende aqui, é que assim como poderá haver quem lhe ajude, lembra isso na sua vida inteira, poderá haver quem lhe atrapalhe. Tem gente que acorda no dia e fala assim, só vai ter gente boa hoje para me ajudar. Ô irmão, cai a ficha, meu irmão. A Bíblia diz que os dias são maus. Você tem que acordar e falar assim, eu sei que Deus proverá gente boa para estar do meu lado, mas o diabo vai levantar pessoas que estão vazias para me atrapalhar. E eu vou ter que amar essas pessoas, e eu vou ter que vencer esses obstáculos. Porque Jesus foi para abençoar a sinagoga, mas tinha gente querendo atrapalhar a sinagoga, atrapalhar a reunião, atrapalhar a igreja, atrapalhar o culto, atrapalhar o templo, atrapalhar o momento. Um homem estava ali sem mão. Imagina a cabeça desse homem, quantas vezes ele falando assim, puxa, eu só tenho uma mão, essa mão aqui, ela é aleijada, todo mundo me xinga, todo mundo me faz um bullying, fala, lá o aleijadinho, lá o sem mão. Aquele homem talvez estava lá pronto para se matar, desgostado, mas os caras estavam preocupados, porque eu sábado, não sei o que lá, porque e tal. Só Jesus queria ajudar aquele homem, o resto queria atrapalhar o homem. E na vida, meu irmão, por favor, acorda. Os dias são maus.
Vai ter gente que Deus vai levantar para te ajudar, mas vai ter gente que o inimigo vai levantar para atrapalhar você, e você não pode ficar com ódio daquela pessoa, porque aquela pessoa muitas vezes está cega, muitas vezes é ímpia, é pecador, você ainda tem que orar pelo teu inimigo, falar, Senhor, liberta essa coisa ruim que está aqui me atrapalhando. Outra coisa, nem todos se importam com você, querido. Sabia? Tem gente que está nem aí para você. Tem gente que quer que você suma. Porque tem gente que acorda e fala assim, todos me amam. Mentira! Um monte de gente não te ama. O mundo não te ama. Aquele homem talvez não era amado porque era um defeituoso. Até agora, 1933, os nazistas lá, que era o Partido Socialista, Trabalhista, Nazista, Nacional, Alemão, do Trabalhador Alemão, eles falaram assim, vamos acabar com os deficientes. Era o plano deles, começaram a acabar. A pessoa não anda direito, a pessoa é cega, a pessoa é surda, a pessoa é muda, a pessoa é corcunda, mata. Levavam no campo de concentração e ia matando. Porque eles vão dar prejuízo para o governo. Nem todo mundo se importa com você, meu irmão. Naquela sinagoga, lugar de Deus, quem se importava com o aleijado? Quem estava ali se importando com o aleijado? Só aquele que veio do céu. Só aquele que é o Filho de Deus, é Ele que se importa conosco, meu irmão. Para com esse negócio, todo mundo vai me respeitar, todo mundo gosta de mim. Não, querido. E também não é aquele filmezinho da televisão, todo mundo odeia o fulano de tal. Não é, é coisa séria. Então nem aí para você. Mas o que nos conforta? Se eu estou no lugar certo, e o lugar certo é estar buscando a Deus, Ele me quer, Ele me ama, ponto final. O resto é nada, porque o que me importa é que Jesus me ama. Para com esse negócio de achar que todo mundo se importa com você, de achar que você é muito especial. É lógico, tenha educação com as pessoas, ame as pessoas, mas lembre, só Jesus é fiel em todo o seu amor. Outra coisa é que o que importa é quem se importa com você. Sabia? O que importa é quem se importa com você. Porque tem gente que fala assim, ai pastor, tal pessoa não gosta de mim. Meu irmão, às vezes tem 100 pessoas que gostam dele ou dela e uma pessoa não gosta dela. E o que acontece? Ai pastor, sou mal amado, sou mal amada. Sabe, aquela pessoa não... Meu irmão, tem outros 50 que gostam de você. E você está valorizando quem? Quem não gosta. Quem não dá a mínima para você. Agora olha do redor e fala, olha, tem irmão ali que gosta. Tem aquele ali que até orou por mim. Olha, minha família gosta de mim. Você tem que dar valor. Você tem que entender que o que importa é quem se importa com você. Não vamos odiar quem não importa. Mas eu tenho que me importar com quem se importa comigo, eu tenho que valorizar quem dá valor a mim. Procure estar no lugar certo, querido. Procura sempre estar no lugar certo, porque tem gente que gosta de estar no lugar errado, com companhia errada. Outra coisa que esse texto mostra é que você tem que insistir em estar no lugar certo, porque às vezes você fala assim, acho que eu não vou nesse lugar certo. Por exemplo, a sinagoga nesse caso, ou a igreja hoje. Você tem que insistir. Não é uma vez ou outra, não, é insistência. Esse homem deve ter chegado lá uma vez e saiu com a mesma mão aleijada, mirrada, seca, ressequida. Foi 2 vezes, foi 10 vezes, foi 1 ano, 10 anos. Eu não sei quantos anos esse homem foi, mas sei que ele insistiu em estar no lugar certo. Outra coisa, meu irmão, evite as discórdias humanas, porque em geral elas são tolas. O pastor Paulo pregou aqui, a mulher toda hora tinha uma discórdia, não era? Não, porque o lugar é lá, Jesus não quer falar do lugar. Não, porque o judeu não bate com o samaritano. E Jesus falou assim, mas era discórdia humana, é banal. Tem doutrinas, tantas coisas que as pessoas falam aí, é humano, meu irmão, foge disso, meu irmão. Fica com a simplicidade e graça da palavra.
da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Tem um monte de discórdias por aí, meu irmão. Nós somos do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se crê, amém. Se não crê, tem gente falando, ai, pastor, você viu lá o que o ateu falou? Meu irmão, se o ateu quiser ser ateu, fica ateu, morra ateu, vai para o inferno ateu. Não tem que ficar brigando e nem correndo atrás de ninguém. Nós temos que ficar avisando que Jesus vai voltar e que Jesus salva. Ai, pastor, o fulano de tal que é famoso se converteu. Ah, vamos lá ver. Meu irmão, o famoso ou o simples tem o mesmo valor para Deus. Tem gente discordando de tanta coisa, brigando por tanta coisa, e você entra no meio. Para, meu irmão, para, pensa. Nós entramos em tantas brigas, eu reconheço minha falha também, estou procurando corrigir. Há coisas que eu falo assim, olha, isso aí não vai dar em nada. Mas você acha que é o cachorro que corre atrás do rabo ou o rabo que corre atrás do cachorro? E aí, é a galinha ou é o ovo? Pastor, e aí? É um milênio, é um dia? A predestinação, não. O calvinismo, não. Arminianismo. Que eu saiba, irmãos, quem vai salvar é Jesus. É a perseverança do santo, do fiel. E é tanta coiseira, assistindo coisa, vendo coisa, discussão, discórdia humana. Eu vivi no tempo que as igrejas tinham aquela igreja que fala, não, aqui vai para o céu, as outras não vão. Meu Deus. E tem gente que até hoje acha que, não, um grupo vai. Não, se não for desse grupo, que eu saiba, só vai para o céu quem tiver o sangue do Cordeiro. Não é grupo que vai, não é uma denominação que vai. A graça é maior que isso, o amor de Deus é maior que isso. Discórdias humanas. As pessoas estavam com discórdia, não, esse homem que veio aqui de Nazaré, a gente tem que acabar com ele. Era o Filho de Deus, era Jesus, era o nosso Salvador. E aquele homem ali com a mão doente, com a mão aleijada, e todo esse clima. Outra coisa que a gente aprende é permaneça com o seu alvo. Qual foi o seu alvo hoje, irmãos? Qual foi o seu alvo hoje? Eu vou buscar a Deus. Ah, vai passar um cometa, eu não quero saber do cometa. Ah, aconteceu um problema lá, não sei aonde, eu não quero saber disso. Olha, vai acontecer talvez isso, não, eu vou buscar a Deus. Só. Meu alvo é bíblico, é sadio, é são, é comum, está aqui, tem base, é correto. Esse é o meu alvo. Vai trabalhar, meu irmão. Lá no seu trabalho vai ter um monte de problema. Fica no seu foco do seu trabalho. A sua família é a sua família. Não vai querer resolver o problema de todas as famílias da terra. Você não vai conseguir. Ah, não, a vizinhança aqui, eu vou arrumar toda essa vizinhança. Meu irmão, cuida da sua casa. Olha o foco, olha o alvo. Esse homem tinha um alvo. Não tem o nome dele. Nós sabemos pouco dele. Só sei de uma coisa, ele foi no lugar certo, o alvo dele era ficar lá. Vocês estavam quebrando o pau, deixa rolar. Ele estava lá. E ele ouvia Jesus, Jesus falou, fica de pé, vem cá, vem para o meio. E aí o pior não, o mais difícil, estende a mão. Mas eu não tenho mão, Senhor. Ele podia falar, eu não tenho mão, Senhor. Olha o que ele fez. Ele creu e na hora... E o pior, quiseram matar Jesus. Aqui disseram que o povo se alegrou, que o homem ficou curado. Ninguém falou assim, que legal, o homem não tinha braço, agora o homem tem braço, que alegria, vamos compartilhar, festejar. Fizeram isso? Não. Tinha ódio, raiva, intriga, briga e tudo mais. Meu irmão, que a gente aplica para nós, nesse texto, de muitas coisas que a gente pode ter, é você continuar no lugar certo. O lugar certo é a presença de Deus. É a leitura da palavra, é a oração, é a busca ao Senhor, é o foco em Cristo, é a esperança que Ele vai voltar, é a oportunidade de testemunhar, de evangelizar. Esse é o lugar certo, é estar em torno de Cristo. Você online, aqui, você está em torno de Jesus. Você aqui presencial, por que nós estamos aqui? Porque nós estamos em torno de Jesus. Se vai ser hoje que a mão vai crescer, que a mão vai nascer, eu não sei, meu irmão. Mas terça-feira que vem, se eu tiver saúde, eu volto de novo. Eu não sei quando vai ser a sua bênção, a minha bênção, mas seja uma coisa, esse homem foi e um dia aconteceu a bênção na vida dele. Fique de pé em nome de Jesus. Você em casa, vamos orar.
Deus quer que você esteja sempre no lugar certo. E o lugar certo é qualquer lugar em que Cristo seja o centro. É qualquer lugar onde você esteja conectado com o Filho de Deus. Porque aí você está conectado com Deus, porque aí o Espírito Santo vai agir. Eu não sei quantos anos esse homem foi na sinagoga, mas sei que ele foi um dia, não entrou na briga, ficou atento a Jesus, e o que Jesus falou ele obedeceu, e depois ele tinha uma mão quando entrou, mas quando saiu ele tinha duas mãos. Vai, meu irmão, vai ferido mesmo, vai arrebentado, vai sem perna, mas continua indo, vai sem braço, mas continua indo, porque Jesus vai te fazer completo. Pessoas são imperfeitas, mas o perfeito é completo, e Ele vai completar a sua vida. Pai Celestial, nós oramos por Tua graça e misericórdia. Perdoa-nos, Pai, que nós não sejamos aqueles que atrapalham, aqueles que escandalizam, Senhor. Que nós não sejamos aqueles que estão discutindo discussões tolas, absurdas, ridículas. Que nós sejamos aquele que possa dizer, olha, Jesus, Ele opera, Ele abençoa, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Jesus muda a vida, Jesus transforma situações. Sejamos apenas propagadores de que Jesus é o Senhor. Possamos ser como aquele homem cego de outro episódio que falou assim, olha, eu não sei tudo, mas uma coisa eu sei, eu era cego, miserável, mendigo, mas agora eu vejo. E quem me deu vista foi esse Jesus de Nazaré que vocês estão falando. E que me tocou, e que me curou, e que me resgatou. Que nós sejamos como esse homem que entrou no lugar certo, ficou no lugar certo, ouviu da pessoa certa e fez a coisa certa e teve o resultado mais acertado da vida dele. Que foi ter recebido do Senhor uma ordem, e aquilo que não existia passou a existir, uma mão sadia que não existia passou a existir. Nos ajude, Deus, abençoa-nos, abençoe cada um. Estamos iniciando um mês, hoje é o 1º dia de agosto, que seja um mês de bênção, um mês de vitória, um mês de superação, um mês onde podemos estar só com uma mão, mas o Senhor dará a segunda mão, e nós levantaremos nossas mãos ao santuário e diremos, bendizei ao Senhor, que é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, leva-nos em paz, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito, seja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.